Hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor, vamos falar sobre importantes, né? Para nós que vivemos aqui nessa terra, o conceito de ser importante é diferente do conceito de ser importante para Deus. A nossa vida espiritual tem um contraste com essa vida material que vivemos aqui. Aos olhos humanos, a vida material é de grande valor. Para quem vive fixado aqui nesse mundo, olhando para as coisas materiais. Mas para Deus é diferente. Quando olhamos com os olhos espirituais, podemos ver que o que tem mais valor é quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando procuramos ser servos uns dos outros em ajudar um ao outro, para conquistarmos aquilo que Deus tem nos abençoado, a sua paz, conquistarmos a sua companhia, o seu amor está conosco todo o tempo, a sua presença está conosco todo o tempo. A nossa leitura hoje é em Salmos 49, versículos de 1 ao versículo 20. Ouçam isto vocês, todos os povos, escutem, todos que vivem neste mundo, gente do povo, homens importantes, ricos e pobres igualmente. A minha boca falará com sabedoria, a meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Porque deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercaram? Aqueles que confiam em seus bens e se gabam de suas muitas riquezas? Homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Pois todos podem ver que os sábios morrem, como perecem o tolo e o insensato, e para outros deixam os seus bens. Seus túmulos serão suas moradas para sempre, suas habitações de geração em geração, ainda que tenham dado seus nomes a terras. O homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Este é o destino dos que confiam em si mesmos e dos seus seguidores, que aprovam o que eles dizem. Pausa. Como ovelhas estão destinados à sepultura e a morte lhes servirá de pastor, pela manhã os justos triunfarão sobre eles. A aparência deles se desfará na sepultura, longe das suas gloriosas mansões. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Não se aborreça quando alguém se enriquece e aumenta o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor. Embora em vida ele se parabenize, todos o elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O homem, mesmo que muito importante, não tem entendimento. É como os animais que perecem. Que palavra importante para nós hoje. Talvez alguns não se agradem do texto de hoje, porque vai de encontro com o que você tem pensado nos últimos tempos. Passou dias, meses, anos lutando por algo, correndo atrás de tantas as coisas, e de repente vem um texto como esse e diz: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço pela sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Amigos, a palavra de Deus, ela nos confronta, né? Muitas vezes estamos aqui na trilha, né? Caminhando, cheio de planos e projetos, mas será se esses planos e projetos têm a ver com a vontade do Senhor? E de repente nos encontramos com um texto como esse aqui. Muitas vezes estão todos os dias lutando, correndo, dormindo pouco, né? Dormindo tarde, acordando cedo, em prol de riquezas, em prol de algo. Não estou dizendo para você parar de trabalhar.
Mas estou dizendo que nós temos que pensar bem em quem estamos colocando nossa esperança e qual a posição que nós estamos nos colocando diante do Senhor. Porque as riquezas são passageiras, o próprio texto aqui está falando. O homem mesmo que muito importante não vive para sempre. O versículo 12 diz: é como os animais que perecem. A ilusão que o inimigo coloca em nossa cabeça é de que nós não vamos morrer, que nós vamos estar aqui a vida toda, e assim nos tornamos escravos do nosso trabalho, das nossas vontades, nos tornamos escravos de tudo que está aqui nesse mundo. Mas o Senhor nos dá um livramento e nos dá uma palavra como essa para nos dizer: ouçam isto vocês, todos os povos. Veja que o texto diz, no versículo 1, escutem todos os que vivem neste mundo. É para mim e para você. Gente do povo, homens importantes, ricos e pobres, igualmente. A minha boca falará com sabedoria. A meditação do meu coração trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com a harpa exporei o meu enigma. Por que deverei temer quando vierem dias maus, quando inimigos traiçoeiros me cercarem? O texto do versículo 6 diz: aqueles que confiam em seus bens e se gabam em suas muitas riquezas. Nós devemos parar um pouquinho para refletir em quem estamos colocando nossa confiança. Se nos achamos importantes nesse mundo devido aos bens que temos, estamos vivendo no engano. Nós somos importantes a partir do momento que nós nos dedicamos a servir o Senhor. Porque é pelas suas misericórdias que nós estamos vivos hoje. É pelo seu grande amor que nós temos hoje o alimento, a vida. Hoje há muita gente que se acha importante, em geral por possuir poder ou muito dinheiro. Infelizmente, a maioria dessas pessoas age como se Deus não existisse e não admite que precise dele. Vivem sem considerar o que diz o versículo 12 do texto de hoje, que todos, cedo ou tarde, têm o mesmo fim. Quando diz: o homem mesmo, que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Não importa nem mesmo se seus nomes são famosos. Ricos e pobres, sábios e tolos, todos deveriam considerar a urgência em resolver seu relacionamento com Deus antes que a sua vida acabe, pois depois não haverá mais uma segunda chance. Deus nos deu essa oportunidade hoje, para mim e para você, ao ouvir a sua palavra, o seu chamado, aceitar o seu chamado e aceitar seu Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas e nos dedicar a andar com Ele. Jesus voltará mais uma vez, meus amigos, mas para levar aqueles que fizeram compromisso, fizeram uma aliança com Ele. Não há outra segunda chance. Os versículos 7 e 9 ainda mostram que dinheiro algum pode resgatar a vida. Mas Jesus me resgatou e resgatou você. Quando Ele subiu naquela cruz, derramou seu sangue, nos deu a oportunidade de arrependimento, abriu a porta do céu para que nós pudéssemos entrar nela. Ainda, no versículo 7 e 9, ainda mostra que dinheiro algum pode resgatar a vida. Porém, algo aconteceu. E esse acontecimento foi o Filho de Deus. Deus enviou seu Filho ao mundo para que pessoas importantes e desconhecidas pudessem ter vida eterna. Então o chamado, a oportunidade está sendo oferecida para todos. A porta foi aberta. Todos, importantes e desconhecidos, todos podem ter vida eterna. Isso não significa que aqueles que crerem escaparão da morte física, mas que não passarão pela segunda morte, a espiritual, o afastamento da presença de Deus. Como eu falei hoje mais cedo, muitos estão pregando um evangelho falso, prometendo prosperidade,
como se a pessoa se aproximasse de Deus não ia mais sofrer. Mas aí está um grande engano, porque Jesus sofreu. E ele ainda disse que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se fizeram aquilo com ele, com certeza muito mais fariam com os seus servos. Estamos aqui não para fazer riquezas, amontoar muitos bens, mas para fazer a vontade de Deus e nos tornarmos importantes no seu reino. Hoje sabemos que isso teve sim um preço a maior de todos, quando Cristo entregou sua vida por nós. Ele sim era importante sem precisar ter nada, nem bens, e mais que outros sofreu humilhações por extrema, entregou a sua própria vida e derramou seu sangue para resgatar muitos da escravidão do mal. Fez isso por amor a nós e para que pudéssemos ter um relacionamento com Deus e vida nova aqui e na eternidade. Hoje nós podemos desfrutar dessa vida por causa de Jesus. Mesmo sendo fracos em condição financeira, talvez desempregados, até doentes fisicamente, mas nós podemos ser felizes porque temos um lugar reservado para nós no céu. Somos importantes no reino dos céus. Nós devemos parar um pouquinho e refletir: quem me considera importante? Os homens da terra ou Deus no céu? E aí sim, se notarmos que estamos sendo importantes para o reino dos céus, podemos ser felizes. Tão alto preço pago na cruz mostra que Deus não está alheio ou distantes de nós. Somos importantes para Ele. Porém, isso não pode nos deixar orgulhosos ou acomodados, parados. O preço já foi pago, mas há algo que cada pessoa tem de fazer. Também reconhecer que desagrada a Deus. Constantemente nós estamos desagradando a Deus devido ao nosso pecado, nossa rebeldia, desobediência. Devemos nos arrepender disso, que nos atrapalha a nos relacionar com Deus, pedir perdão e com fé entregar a nossa vida a Cristo, diariamente. Não é só uma vez, é todos os dias, irmãos. Porque todos os dias cometemos falhas, no pensamento, no falar, nas decisões que tomamos. Cometemos falhas sim, mas precisamos todos os dias nos colocar diante de Deus, pedindo para Ele nos proteger, nos fortalecer espiritualmente, nos capacitar a andar com Ele. Depois, do meio da desobediência aos seus princípios bíblicos, o cristão vai demonstrar sua importância no reino de Deus, ao servir a sua comunidade, praticando o amor e divulgando a mensagem de Jesus. Uma das coisas que faz com que nós nos fortalecemos diante do Senhor é quando nós praticamos a sua vontade, quando nós lemos a sua palavra e buscamos lá o conhecimento, e dali para frente nós passamos a divulgar aquilo que aprendemos. Isso nos torna importante para Deus. Então faça uma reflexão na sua vida e veja se você pretende ser importante para o mundo, se você busca a glória dos homens ou a glória de Deus. Se você quer ser importante para as pessoas, você vai investir toda a sua vida aqui nessa terra, sabendo que nada daqui nós podemos levar. Mas se você quer investir para se tornar um homem, uma mulher, uma pessoa importante para o reino de Deus, a hora é agora de buscar a presença de Deus através da sua palavra, buscar conhecimento e saber o que Deus quer que você faça. E daí para frente, fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Uns versículos para nós podermos compartilhar nessa manhã está em Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28, que diz: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Que palavra dura para nós, né? Se você quer se tornar importante, tem que ser servo. Essa é a palavra de Cristo para mim e para você hoje.
E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus nos deu exemplo, não só nos ensinou, mas também nos mostrou o caminho que devemos seguir e abriu a porta para que nós pudéssemos entrar. Cabe a mim e a você agora nos apegarmos ao Senhor e viver uma vida que agrada a Ele. Pai nosso Deus, nós somos muito gratos pelo Teu amor, pela Tua paciência, pelo Senhor nos dar a oportunidade de nos arrepender da nossa ignorância, do nosso pecado, da nossa rebeldia. Nos ajuda a olhar para a Tua palavra com mais atenção e dedicação, aprender nela como devemos seguir e não viver ludibriados pelas informações do mundo, né? Pelas coisas que as pessoas que não têm o Senhor como Senhor e Salvador em suas vidas andam falando por aí. Nos capacita a sermos fiéis ao Teu Filho Jesus, que deu sua vida por nós. Nos ajuda a ler a Sua palavra e entender que não é um peso, mas sim um descanso. Olhar para a Tua palavra e ver que ali nós podemos encontrar a felicidade verdadeira. Porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus para que através dele nós pudéssemos ser perdoados e pudéssemos ser importantes no Teu reino. Hoje nós temos a missão de falar do Teu Filho Jesus para as pessoas e muitas pessoas não valorizam isso, acham que isso não é importante e acabam perdendo a oportunidade de se tornar um filho de Deus porque deixam de ver o Teu reino como o mais importante para a sua vida. Abençoe nossos planos e projetos para que sejam alinhados com a Tua vontade e que possamos ser fiéis a Ti a cada dia. Obrigado pela essa manhã, por esse dia, para que possa ser um dia abençoado por Ti, que possamos ser luz na vida de muitos que estão aí perdidos, sem saber o que fazer, sem saber por onde andar. Eu Te agradeço pelo Teu amor, pela Tua proteção. Em nome de Teu Filho amado Jesus é que nós oramos, Senhor. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Até porque a alegria não é o indicador verdadeiro da paz. Há sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. A quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Olhando a atitude a ser seguida de quem se desenrola do embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus.
Até porque ele se humilhou e suportou a agonia da cruz. Não pra que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Não pra que eu seja um artista, um destaque,